Eu não sei se a verdade ou a mentira, qual das duas tu prefere seguir, mas uma coisa eu te digo, meu filho. Well, Pastor B.O. está aqui mais uma vez na sua igreja que não tem cristão de fé, Benengó. E eu vou voltar a falar aquilo que sempre falei. Aqui é uma igreja que não tem demônio nem capeta, porque aqui não tem crente de fé, chambureta. E o Pastor B.O. está tentando seguir uma ordem cronológica do livro do Gênesis. Já falei de vários assuntos. Os dois últimos assuntos, para aqueles que perderam, eu falei sobre a descendência de Caim e depois falei sobre a descendência de Adão. E a função minha aqui não é lhe converter, não é lhe doutrinar, é mostrar para você o propósito do autor quando escreveu essas coisas. O que o autor queria dizer quando escreveu sobre a descendência de Caim? E o que o autor queria dizer quando escreveu sobre a descendência de Adão? Por que ele registrou isso? Para justificar, né, o porquê o mundo daquela época foi destruído. Eu sei que a ciência não crê em nada disso, eu sei de tudo isso. Mas eu não estou aqui preocupado com o que a ciência crê, ou com o que você crê, ou com o que você não crê. A minha intenção aqui é mostrar qual era a intenção do autor bíblico ao registrar essas coisas que eu estou narrando aqui. Por exemplo, a descendência de Caim e a descendência de Adão. Justificar o porquê Deus destruiu o mundo. E a coisa hoje aqui não é nenhum suco de uva, mas o pastor B.O. vai falar sobre o grande dilúvio, né? Por que Deus enviou dilúvio sobre a terra? Para você entender o porquê ele enviou, eu já disse que o motivo de o escritor ter registrado sobre a descendência de Caim e a descendência de Adão é mostrar o que aconteceu com a sociedade antediluviana e por que ela foi destruída, tá? Hoje eu vou dar mais um motivo exato do porquê Deus destruiu o mundo. Muitas pessoas acreditam que Deus destruiu o mundo porque os filhos de Caim, que eram rebeldes contra Deus, e você tem que levar em consideração que nem todos os filhos de Caim eram rebeldes contra Deus, tá? Começaram a casar-se, a construir ou a formar matrimônio juntamente com os descendentes de Sete, que moravam nas montanhas e que eram nômades e que continuaram defendendo a ideologia do Deus criador dos céus e da terra. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Quem diz isso está fazendo uma interpretação própria da Bíblia. O que a Bíblia disse que levou Deus a destruir o mundo está registrado no livro do Gênesis, capítulo 6, ali a partir do verso 1. Ele disse que houve um acasalamento, além dessas duas ideologias diferentes, de duas descendências diferentes, a descendência de Caim, a descendência de Sete, né? Além delas terem vários conflitos e vários pontos de vista diferentes, que foi o que causou esses conflitos, a Bíblia dá um exemplo maior, né? Dá um motivo maior que levou Deus a destruir o mundo. E o motivo maior, de acordo com o escritor do livro de Gênesis, que está em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1, foi um acasalamento de seres humanos com não seres humanos, porque o termo está lá. Vendo os Bene Hak Elohim, que aqui no português é traduzido, vendo os filhos de Deus, as filhas dos homens, que no hebraico, vendo os Bene Hak Elohim, as Benot Hak Adam, né? Então, se fôssemos traduzir o texto corretamente, seria assim, ó, vendo aqueles que não eram humanos, né? Vendo os seres, filho de Deus, né? Filho de Elohim, as filhas de Adão. Então não tem como o indivíduo dizer que ali está falando de filhos de Caim com filhos de Sete, porque ali não está falando que eram seres humanos com seres humanos. A proposta e a intenção do autor, do escritor de Gênesis, e eu não estou dizendo que isso é verdade, que isso aconteceu de fato, mas é a intenção dele, dizer, ó, houve um acasalamento entre aqueles que eram filhos de Elohim, os Bene Hak Elohim, com as Benot Hak Adam.
Então não está dizendo lá com as Benot Hac-Set. Não está dizendo lá com as Benot Hac-Caim, ou seja, com as filhas de Caim. Não tem isso lá no texto. Está dizendo que aqueles que não eram humanos se acasalaram com as filhas dos seres humanos. E o engraçado é que diz o escritor que deste acasalamento, né, gerou-se filhos que eram gigantes. Houve aí, de acordo com a narrativa do escritor do livro do Gênesis, uma mutação genética, né? O DNA do ser humano que foi criado por Deus foi danificado. E isso fez com que nascessem gigantes, né? E esses gigantes acabaram trazendo um problema não só de violência, tá? Extrema para a raça humana, que já tinha os seus problemas de violência natural, que é algo meio que natural do ser humano, como também um desequilíbrio total na natureza. Esses gigantes diz que comiam fora do comum, ou seja, foi aí que começaram, né, a fazer o uso da carne como alimento. E para comer carne tem que matar animais, né? E foi aí que começaram a perseguição contra os animais, a destruição da natureza. E o Criador da natureza não teve outra escolha a não ser dar fim na sua própria criação, que havia sido danificada. Eu creio que esta interpretação, ela corresponde mais ao que o texto do livro do Gênesis capítulo 6 quer dizer, do que a interpretação que disse que ali houve um acasalamento entre filhos de Sete, que era ser humano, ou que é ser humano, com o filho de Caim, que é ser humano. Acredito eu que isso não justificaria a decisão de Deus em pôr fim na sua criação. Mas uma mudança do código do DNA do ser humano, feito por uma mutação genética através de um casamento ou um acasalamento, na verdade não foi casamento, foi um acasalamento de seres totalmente diferentes, creio eu que, se isso houver realmente acontecido, realmente tem uma justificativa maior para Deus ter tomado a decisão de limpar a terra. Só para complementar isso, existe uma lenda judaica que diz que quando Caim matou seu irmão, ele fugiu para a terra de Nod, ou seja, ele fugiu para o lado do Oriente. Se você ler o livro do Gênesis com mais atenção, você vai perceber que quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, ele colocou no caminho do Éden querubins. E está no plural a palavra, ou seja, não foi só um querubim que ele colocou ali para guardar o caminho da árvore da vida, para que Adão não voltasse lá e comesse novamente do fruto e vivesse eternamente em pecado, como é relatado ali no verso 23 do capítulo 3 de Gênesis, ok? E a lenda diz que quando Caim fugiu, ele foi para a terra destes querubins. Ele foi acolhido por esses querubins. E o engraçado é que a Bíblia diz que Caim fugiu errante para a terra em direção ao Oriente, né? E lá, ao conviver com esses querubins, foi que a descendência de Caim começou a se acasalar com esses querubins, né? E o livro de Enoque conta até o nome, né? Relata ali, registra até o nome dos seres celestiais, que vocês podem dizer anjos, né? Que se acasalaram com as mulheres. E o livro de Enoque também relata que foi esses seres celestiais que ensinou para a humanidade, os descendentes de Caim, toda a arte de feitiçaria, né? Além de também ter ensinado a eles também toda a arte da violência, através da construção de armas, extraindo os minérios do solo da terra. E a Bíblia diz realmente que foi Tubal-Caim o primeiro inventor de todo o instrumento cortante. O livro apócrifo de Enoque complementa dizendo que os Tubal-Cainitas receberam informações ou instruções destes seres, ou destes anjos,
ou desses Néfilins, né? Ou você pode dizer dos Benei Haklohins, para fazerem isso. E além disso, também eles acasalaram com as filhas de Adão, no modo geral, e isso trouxe um prejuízo, um desequilíbrio muito grande para a raça humana. E este foi o motivo maior que levou com que Deus pôsse um fim ou na raça humana, ou limpasse a raça humana, ok? Mas aí a Bíblia diz que Deus não pôs um fim definitivo, ele propôs um recomeço, salvando ali a semente humana e salvando ali todas as espécies, né, de animais. Mas é bom lembrar que os livros apócrifos falam que não foi somente a raça humana, o DNA da raça humana, que foi danificado. Também fala sobre os animais. Creio que vocês já devem ter perguntado como é que surgiu os dinossauros e como é que eles desapareceram. Os livros apócrifos também comentam que os dinossauros vieram de uma amalgamação, né? Ou seja, de uma mistura de raça que naquela época era possível fazer e que hoje não é mais. E é engraçado que existem livros de escritores, por exemplo, livros apócrifos, que diz que naquela época houve-se um acasalamento de seres humanos com animais, gerando bestas feras totalmente monstruosas, que podem explicar numa linguagem religiosa o surgimento dos dinossauros e o motivo do seu desaparecimento. Qual era o motivo do desaparecimento? Eles também foram banidos por Deus no dilúvio, porque não fazia parte da sua criação de forma equilibrada, como ele havia criado no início. Ou seja, não foi só a genética da raça humana que foi violada com esta mistura. A genética dos animais, né, o DNA dos animais também foi. Não houve a necessidade de Deus fazer uma limpeza só na raça humana, mas também na sua criação de modo geral, incluindo os animais, ok? Recomendo que essa leitura vocês não vão encontrá-la com tanto detalhe como eu estou falando assim na Bíblia. Vocês vão encontrar isso em lendas judaicas, em livros apócrifos, que no meu caso eu estudo porque me ajuda a compreender melhor o contexto bíblico. Ou seja, agora Deus tinha um grande motivo para enviar um cataclisma na Terra. E nós conhecemos o cataclisma descrito pela Bíblia, chamado dilúvio. E é bom lembrar que quase todas as nações antigas contam a história de um cataclisma que sofreu o planeta Terra. O que isso tem de importância para mim? O que isso tem de importância é o seguinte: isso me mostra que realmente houve mesmo algum cataclisma em regiões deste planeta, ou um cataclisma que teve uma proporção global. Mas e aí? Eu concordo que a narrativa está exatamente como descrita pela Bíblia? Olha, é o que eu mais leio, mas ela também carece de interpretação. Nós já determinamos aqui que houve um motivo. O motivo foi limpar a raça humana que havia sido violada, o seu DNA havia sido danificado e não tinha mais remédio, né? Não só a raça humana, como também os animais. E agora, mas como isso aconteceu? Você conhece o relato bíblico que diz a Bíblia que Deus chamou Noé e ordenou que ele construísse uma arca, né? E depois dele ter construído a arca, ele e os seus filhos e as esposas de seus filhos entraram ali dentro e juntamente com eles toda espécie de animais entrou ali juntamente com Noé, né? E nós sabemos que no primeiro dia do primeiro mês do ano, relatado pela Bíblia, irrompeu-se as portas do céu, como diz a Bíblia, né? E as portas da terra, né? E as águas do dilúvio inundaram este planeta, como é descrito pela Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: que foram cobertos todos os montes debaixo do céu. Mas o que você tem que levar em consideração é que naquela época o indivíduo não tinha telescópio. E essas informações foram passadas de boca de pai para filho até alguém escrevê-las. E quem escreveu provavelmente os rabinos judaicos da época de Esdra, né? Então, ele
escreveu de acordo com o seu conhecimento. Ele não tinha um telescópio para subir lá no momento do dilúvio e olhar e ver que a terra foi completamente cheia. Mas quem viu o dilúvio, Noé, por exemplo, ele realmente enxergou até a distância que ele podia enxergar que a enchente cobriu tudo. Por isso ele descreveu que foi tudo coberto. Mas isso não significa que literalmente o globo Terra ficou submerso num oceano de água. E até porque isso é impossível. E agora eu vou dar os motivos do porquê é impossível. Primeiro motivo, a arca de Noé, com toda a medida descrita pela Bíblia, não cabia todas as espécies de animais que nós temos hoje. E aí você pode me vir com um argumento dizendo o seguinte, mas é porque depois que eles desceram da arca, as espécies foram se misturando e foram surgindo outras espécies. Olha, de acordo com a datação de quando isso pode ter acontecido, cerca de 5.000 anos atrás, é impossível que já tivesse surgido tantas espécies de animais como nós temos hoje. Isso é impossível. Então, o mais coerente é entender que houve realmente um cataclisma, mas que ele não destruiu o planeta todo, deixando o planeta submerso debaixo de um oceano, por um ano, como é descrito na Bíblia. A Bíblia diz que as águas do dilúvio demorou um ano para minguar, ou para secar, ou para aparecer terra seca. Noé e os animais ficou dentro da arca um ano. Eu confesso para vocês que a terra submersa debaixo da água por um ano não sobraria uma semente, não nasceria uma árvore. E aí como que você pode me explicar o surgimento da grande floresta amazônica? Se ela tivesse ficado submersa debaixo da água por um ano, não existia nada. Aquilo ali seria um deserto. Tá? Tanto é que existem regiões na Terra que é deserto hoje, mas é um deserto de sal. O que isso significa? Que foram regiões cobertas por água, provavelmente desse grande cataclismo, e que ficou muito tempo coberta por água, e quando secou virou sal. Tá? O mais coerente é crer realmente que houve um cataclismo e que ele afetou algumas regiões da Terra, inclusive a Mesopotâmia, por exemplo. Há fatos ali, há vestígios de que uma grande avalanche de chuva, de água, afetou aquela região. Não é possível que a quantidade de milhares de espécies de animais que não sobreviveriam a um cataclisma pudesse estar toda na arca de Noé. Ela não caberia isso. E outro fato que explica legal o desaparecimento dos dinossauros é que, se eles não foram criação vinda diretamente de Deus, que vieram de uma amalgamação ou de uma mistura de raça, que os tornaram violentos, que os tornaram prejudiciais para este planeta, fazia sentido que eles também não entrassem na arca e fossem destruídos, assim como foi destruído toda a raça humana que havia se corrompido, a sua genética naquela época. Então, outro fato interessante é que a Bíblia diz que Deus abriu as comportas do céu para enviar água para cá. De onde é que veio toda essa água? E Deus também abriu as comportas da terra. Uma coisa interessante que você deve levar em consideração é que a ciência consegue detectar aqui várias crateras imensas que foram causadas por choques de asteroides. E o que isso nos traz à mente? Se você crê, você tem que ser coerente. Eu sempre trabalhei aqui com essa coisa da coerência. Se você crê que Deus criou o mundo para não ser destruído e que só houve a destruição porque o homem pecou, mas a proposta foi que o mundo não era para ser destruído, você tem que concordar comigo em uma coisa: não podia cair asteroide aqui. Mas nós temos um grande problema: contra fatos não há argumentos. Nós temos evidências nítidas de que este nosso planeta foi alvejado no passado por uma grande chuva de asteroides. E como explicar isso? Se você é religioso, se você crer na Bíblia, você tem que admitir que esses asteroides vieram para cá a mando do Criador dessa Terra. E vieram com um propósito: trazer o dilúvio para essa Terra. E muitos creem que naquela época havia um oceano de água, quem sabe num estado meio que gasoso, não é
a minha área isso, não sei como isso poderia ficar lá em cima, né? Mas, através dos choques de asteroides, essa água se converteu num estado líquido e inundou a Terra. E esses asteroides, ao chocar-se contra as placas tectônicas, que era uma só naquela época, ou seja, o mundo daquela época era uma pangeia, não era dividido em continentes como é hoje. Foi dividido por causa dos choques dos asteroides que veio a este planeta. Então, os asteroides, encontrando-se com a camada de ozônio, trazendo água que havia lá em cima, chocando-se com a Terra, abrindo os continentes e causando várias enchentes e tremendas ondas com tremendas tempestades. Não é à toa que no Brasil nós conseguimos encontrar alguns sítios, melhor dizendo, arqueológicos naquelas regiões ali do norte do Brasil e do nordeste. Porque aquela região encaixa perfeitamente com o continente africano, que é onde também acham-se alguns sítios arqueológicos. O que dá a entender é que um asteroide gigantesco caiu mais ou menos naquela região do México, causando a divisão da maior placa tectônica que nós tínhamos no nosso planeta, dividindo-se em dois e criando o Atlântico. Outro exemplo importante de se lembrar é que o fundo do Atlântico é forrado de lava vulcânica. Isso denota assim, a impressão de que houve uma rachadura instantânea. É óbvio que no momento em que aquilo rachou, não estava na extremidade da largura que é o Atlântico hoje. Por quê? Porque exatamente neste momento, esta terra que nós estamos em cima, ela está se afastando e vai continuar se afastando. Alguns acreditam que até se unir novamente, né? Os continentes estão se afastando. Mas isso indica que houve um início em que ele começou o seu afastamento e algo causou isso. E não há uma explicação melhor do que a explicação de que isso foi causado por choques de asteroides. Mas se você crer na Bíblia, você tem que admitir que aqui não podia cair asteroide aqui, porque Deus criou esse mundo para não ser destruído. Se caiu, foi porque Ele mandou. E se Ele mandou, é porque teve um motivo para Ele mandar. E o motivo nós temos na Bíblia. A genética humana foi corrompida por causa do acasalamento. O DNA humano da criação divina foi adulterado e ele teve que fazer uma limpeza. E ele fez isso através do dilúvio. Como a Bíblia diz que ele abriu as comportas dos céus e as comportas da terra, nós podemos entender, é coerente que ele pode ter usado asteroides para fazer isso. E isso causou um cataclismo, uma destruição muito grande. A destruição mais assustadora que o ser humano já viu sobre este planeta. E esta destruição foi descrita pelos antigos como um dilúvio, né? Você tem que levar em consideração que Noé é a semente que Deus propõe salvar na terra para que esta semente civilizasse a terra novamente. Mas você tem que levar em consideração que muitas regiões do planeta sobrou-se muita gente, que é o que explica nações antiguíssimas e povos tribais. E todos esses povos contam a história de uma destruição. Isso significa que os seus ancestrais, de alguma forma, sobreviveram e passaram essas histórias de pais para filho. É claro que cada nação conta a história do dilúvio do seu jeito. Mas isso prova que esta história pode realmente ter acontecido. Então, aqui eu volto a concluir que o pastor Beor não é tão ateu quanto dizem por aí que ele é. Ele simplesmente é um narrador da história bíblica, a interpretando de uma forma que ela possa ter o mínimo de coerência com o que a ciência diz. Então eu realmente não creio que a Terra foi totalmente submersa por água, globalmente falando, e submersa ela ficou por um período de 1 ano, porque nós não teríamos nenhuma planta hoje. Outro motivo, eu não creio porque nós não teríamos tantas espécies de animais
como nós temos hoje, porque essa quantidade imensa de espécies não caberia na Arca de Noé de acordo com a medida descrita pela Bíblia. O outro fato é como explicar povos antigos de nações tão distantes que nem sequer são mencionadas na Bíblia. A Bíblia menciona, sim, a divisão das nações, mas dá para detectar que nações são aquelas que são mencionadas ali no caso da Torre de Babel. E com certeza nós temos conhecimento de nações hoje que não fazem parte daquelas nações. A maior explicação é que muitas dessas nações podem ter sobrevivido como pequenos povos e se tornado grandes ao longo da história. E outra coisa que você deve levar em consideração, que que o dilúvio foi mandado por Deus como um juízo divino para punir os pecadores, ou seja, para limpar a maldade. Então o dilúvio afetou com grande intensidade as regiões da terra em que estavam mais corrompidas pelo pecado. E não todo o planeta causando tremenda destruição. Até mesmo a ciência admite que houve avalanches de grandes enchentes neste planeta. Eu, particularmente, acredito que algumas regiões da Terra ficou sendo alvejadas por asteroides por muito tempo. E outras regiões por grandes enchentes também por muito tempo. Ah, pastor B.O., então quer dizer que isso explica o porquê que Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui no Brasil, já tinha índios aqui? Exatamente, isso explica. Esses índios nativos vieram como? Provavelmente no canal de Creta, quando os continentes foram divididos, havia uma passagem com mais facilidade. E isso ao longo do tempo foi se tornando mais difícil. Eles devem ter vindo andando e depois ficou difícil para voltar. Ou até mesmo de barco. O Atlântico, talvez houve épocas que ele não foi tão largo, tão extenso como ele é hoje. O que facilitava atravessar-se de um lado para o outro. O que não é tão fácil hoje, na verdade só é fácil por causa da tecnologia. E eu termino o programa desta noite dizendo que o grande Deus, até no seu ato de destruir, ele cria coisas maravilhosas. Com certeza muitos que estão me assistindo já foi à praia. Você já viu quão é bonito o mar? E o mar que você tem hoje, se você seguir essa linha de interpretação, ele foi criado pelo dilúvio. Embora já existia mar, né, ao redor da grande Pangeia, né, ao redor do grande bloco de terra, mas não era como este mar que você tem hoje. Talvez isso explique o surgimento do rio Amazonas e porque existe uma ilha ali, chamada Ilha de Marajós. Imagina esses continentes abrindo, água empurrando do lado direito, água empurrando, ondas gigantescas, né? Soterrando grandes animais. E é por isso que vocês acham os animais, os cientistas acham os animais como fósseis. Você sabe por quê? Somente um animal enterrado vivo, ele vira fóssil. Isso significa que esses animais foram enterrados por um grande cataclisma, de uma vez, ou seja, não houve tempo de apodrecer, não houve tempo, foram enterrados instantaneamente. Tá? Grande quantidade de água descendo das geleiras aí, que hoje é conhecida ali, daquela região, desses países que tem aqui na região do nosso continente, né, o Chile, por exemplo, pode ter construído a grande afluente do rio Amazonas. Empurrando grande quantidade de terra, pode ter criado a ilha de Marajós ao encontrar esta terra, esses detritos, com o grande Oceano Atlântico. Tudo isso que você vê hoje é maravilhoso, é bonito. Isso mostra que Deus, até na sua forma, até na sua maneira de destruir, ele constrói coisas maravilhosas. E que esse Deus possa nos abençoar.